Olá, meus caros, estamos aqui novamente, agora para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Natal, né, com alguns pormenores que às vezes passam por despercebido. Ontem nós vimos a respeito do nascimento de Jesus dentro dos livros da lei, chamado de Pentateuco, 5 primeiros livros. Vimos que existem aproximadamente 365 profecias sobre a vida inteira do Senhor Jesus, sendo que mais ou menos 122 são profecias muito diretas, né? Não requer muita interpretação, muita junção de textos e conhecimento teológico. E sobre o nascimento de Jesus, nós encontramos aproximadamente 31 profecias. Então, nós vimos no livro da lei, né? Nos livros da lei, né? Às vezes a gente fala livro da lei, na verdade seria a Torá, né? Como os judeus chamam, né? Mas o Pentateuco. E vimos em Gênesis, Êxodo e Números. Nós vimos no vídeo de ontem. E hoje nós vamos ver a respeito do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus, no que nós chamamos de livros históricos. Esses livros históricos são os livros de ordem cronológica do Antigo Testamento, começando lá em Josué, né? E terminando no segundo livro das Crônicas, né? E logo após vem o cativeiro, e então encerra-se mesmo o momento cronológico do Antigo Testamento no livro de Neemias. Toda a história, né, do Antigo Testamento termina em Neemias. Sobre a história dos reis termina em Crônicas, e depois então nós temos mais Esdras, Esther e Neemias, ou Esdras, Neemias e Esther. Sendo que Esther, né, ela viveu entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E hoje, então, nós vamos ver alguns textos que falam especificamente sobre o nascimento do Senhor Jesus. E o primeiro deles que eu quero chamar a atenção está no segundo livro de Samuel, segundo livro escrito por Samuel, profeta, sacerdote, né? Capítulo 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13, 16 e depois 25 e 26. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Falando Davi a respeito de Salomão. Agora, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Versículos 25 e 26. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, seu servo, será estabelecida diante de ti. Então, falando do estabelecimento do reino, o verdadeiro rei estava por chegar. Primeiro livro das Crônicas, escrito por Esdras, né? Capítulo 7, versículos 11 a 14, diz assim. Primeiro livro das Crônicas, 17, 11 a 14. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, Saul. Mas o confirmarei na minha casa,
e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Versículos 23 e 27, ainda de primeiro livro das Crônicas 17. Versículos 23 a 27. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus de Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, Deus meu, fizeste a teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Senhor e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 7. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos, luz para que seus filhos permanecessem reis até chegar o rei perpétuo. E esse rei perpétuo, o cumprimento dessa profecia está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós vemos lá em Lucas falando a respeito do nascimento do Senhor Jesus, intimamente ligado ao cumprimento desta profecia. E no último livro da Bíblia, no último capítulo, no primeiro versículo do Apocalipse 22, 1, nós vemos então isto acontecendo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Natal aponta para a Páscoa. Somos felizes, porque nos livros que nós chamamos de históricos, tem muitas profecias sobre o Senhor Jesus, o seu sofrimento, a sua morte, mas também tem sobre o seu nascimento e o que o seu nascimento significaria. Nós sabemos que todos da descendência de Davi deveriam ter ido, tinham que ter ido até Belém para serem recenseados, e lá estava José e Maria, e o nascimento do prometido de Deus a Davi, do prometido de Deus a Salomão, do prometido de que o reino de Deus estaria estabelecido para sempre e não faltaria rei no seu trono. E no livro do Apocalipse nós vimos esta verdade. Jesus é rei, prometido lá no passado. Jesus é rei, desde antes do início da história. Jesus é rei, desde antes da eternidade ser criada. Jesus é rei. Nunca deixará de ser rei. Por ser o Pai da eternidade, o nosso rei, o seu reinado se estenderá além da eternidade. E esse rei desceu do seu trono eterno, do seu trono Pai da eternidade, e foi para a cruz por nós. A manjedoura apenas aponta para a cruz do Calvário. E a cruz do Calvário aponta para a sepultura aberta. E agora nós temos a alegria de crer e ensinar que o Natal é o dia do Rei dos Reis, que deixou o seu trono da eterna glória para ser colocado no ventre de Maria,
ser colocado depois na manjedoura, depois ser carregado até o Egito, ser levado a Nazaré, viver a sua vida entre nós, ser colocado na cruz, na sepultura, mas rompendo o lacre e a sepultura, venceu a morte para nos chamar de filhos. Deus abençoe a vida de cada um. Ó Pai bendito, nós engrandecemos a Ti como Rei dos Reis. Agradecemos a o Teu reinado que vai além da eternidade, que começou antes do nascimento da eternidade e continuará depois da eternidade, porque o Senhor é único, o Senhor é. Como o Senhor mesmo se apresentou a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou que falo convosco. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco. E aí nos ajude, ó Deus, a contar aos outros, da forma que o Senhor nos contou, a verdadeira história do Natal, a data em que comemoramos o Rei do Universo, vivendo por nós. Que nós possamos viver para Ele, sempre e eternamente. Amém. Grande abraço a todos e até amanhã, quando vamos estudar um pouco, do nascimento do Senhor Jesus nas profecias dos livros poéticos. Até amanhã.